Olá, meu nome é Everton Figur, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mais precisamente da Congregação Cristo Redentor e Congregação Luz e Paz, das cidades de Tucumã e Redenção, no sul do Pará. E hoje me proponho a fazer um pequeno estudo sobre a vida do apóstolo Pedro. A história de Pedro, os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes no princípio do cristianismo. Mas como foi a trajetória desse homem tão emblemático na Bíblia? Agora nós vamos conhecer então o simples pescador Simão, chamado Pedro, homem de contrastes, ousadia e impulsividade, que foi transformado por Jesus. Descubra nesses estudos então as principais cenas da vida e do ministério de Pedro, marcado pelo início inconstante, mas convertido e confirmado através do sofrimento e amadurecimento em sua experiência de fé em Cristo. Quem foi o apóstolo Pedro? Pedro nasceu em Betsaida. Ele era filho de Jonas e irmão de André. Isso nós temos lá em João, capítulo 1, versículo 42. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca, junto com o seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona muito mais sobre a sua família. Apenas diz que Jesus curou a sua sogra, lá em Mateus 8, 14 e 15. E que Pedro viajava com a sua esposa. 1 Coríntios 9, versículo 5. A mudança do nome. O nome original de Pedro era Simão. Este nome é uma variação de Simeão, um nome bastante comum entre os judeus. É inclusive o nome de um dos 12 patriarcas, que significa audição ou ele ouve. Além de Simão Pedro, havia outro apóstolo com o mesmo nome, Simão o Zelote. No seu primeiro encontro com Jesus, João 1,42, Pedro teve o seu nome alterado de Simão para Cefas. Era um nome aramaico, correspondente a Pedro, no grego, que significa pedra, rocha ou cascalho. Jesus não explicou o porquê da alteração do nome, mas essa mudança tem um significado importante, talvez até profético, uma vez que Pedro se tornaria mais tarde numa pedra viva na Igreja de Cristo. O caráter de Pedro foi transformado depois de sua conversão genuína, passou de inconstante para uma rocha firme do Senhor. O chamado de Pedro. Pedro encontrou-se com Jesus algumas vezes antes de tornar-se um discípulo. É provável que ele e seu irmão André já tivessem ouvido a mensagem de João Batista, que apontava para o Messias. O testemunho de João foi suficiente para que 2 dos seus discípulos seguissem a Jesus. Um deles era André, irmão de Pedro, e outro seria provavelmente João, o apóstolo amado. Pedro conhece Jesus através de seu irmão. André foi à procura do seu irmão para dizer-lhe que tinha achado o Cristo. Isso nós temos lá em João 1, 40 e 41. Neste primeiro momento, Pedro teve um encontro pessoal com o Mestre. Foi ali quando, então, o seu nome foi mudado. Pescador de homens. Em outra ocasião, Jesus andava pela Galileia. Ele viu Simão Pedro e o seu irmão André e os chamou para serem pescadores de homens. Mateus 4, 18 a 22. E também Marcos 1, 16 e 20. No Evangelho segundo Lucas, é narrado o episódio da pesca maravilhosa. Nessa ocasião, Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito para ensinar a multidão. Depois, mandou que Pedro fosse para o alto mar, onde encontraria peixes. Pedro era um pescador experiente, que já tinha passado a noite toda pescando sem conseguir nada. E ele disse: "Mas sobre a tua palavra lançarei as redes." Lucas 5:5. Pedro atendeu ao conselho do mestre carpinteiro. Pescaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Foi preciso um segundo barco, o barco de Tiago e João, para ajudar a recolher os peixes. E mesmo assim, quase iam a pique. Tamanha quantidade de peixe. Pedro, assombrado, reconheceu o senhorio de Cristo e confessou-o
de joelhos. Deixaram tudo ali na praia e dedicaram a seguir Jesus. Pedro durante o ministério de Jesus. Nos 3 anos do ministério terreno de Jesus, os 12 discípulos caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse tempo foi imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajustes e transformação no caráter de todos eles, a partir do que iam conhecendo acerca do Messias. Em vários momentos, todos eles demonstraram dúvida ou falta de fé. Mesmo assim, foi uma caminhada crescente de descobertas. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro e os demais discípulos compreenderam plenamente quem ele era e o cumprimento de todas as profecias a respeito do Cristo. Somente depois de ser interrogado por Jesus na praia, João 21, 15 e 17, é que Pedro teve a sua conversão genuína. No Pentecostes, todos foram selados com o Espírito Santo prometido por Jesus. Isso nós temos lá em Atos 1, versículos 7 e 8. Pedro e os outros discípulos. Pedro exercia liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que falava mais, fazia perguntas a Jesus e tomava algumas iniciativas. Pedro fazia parte ainda de um círculo mais próximo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Isso nós temos lá registrado por Marcos, no capítulo 14, versículo 33. Esse grupo particular dentro dos 12 assistiu de perto alguns acontecimentos importantes na vida e ministério de Jesus. Por exemplo, a cura da filha de Jairo, Marcos 5:37. A transfiguração, Marcos 9:2. O trio mais André perguntaram sobre os tempos do fim, Marcos 13. Jesus no Getsemane, Mateus 26, 36 e 37. E nessa ocasião, Jesus despertou seus discípulos sonolentos e chamou a atenção, intencionalmente, a Pedro, Marcos 14 e 37. Em outros momentos, apenas Pedro e João participaram de certas cenas, como, por exemplo, a preparação da Páscoa, em Lucas 22, 8, a pergunta sobre o traidor à mesa, João 13, 23 a 25, na última ceia. Eles correm ao sepulcro no domingo da ressurreição, João 20, 3 e 4. Eles iam junto ao templo, Atos 3, 1. E curaram um coxo na porta do templo, também Atos 3, 1 a 7. O temperamento de Pedro. Pedro é conhecido por seu temperamento forte e impulsivo. Ele era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo no mar, dia a dia sob chuva e sol, no calor da dura lida. Tal como as ondas que vão e vêm, Pedro era um homem inconstante e frontal em vários momentos. Homem de atitude pendular e contrastante. Vamos ver alguns contrastes na vida de Pedro. Primeiro, nós temos ele vendo a glória de Jesus na transfiguração, Lucas 9:32. E depois, assombrado, disse coisas sem sentido, Lucas 9, 5 e 6. Depois negou ter seus pés lavados por Jesus, João 13, 8. E depois ele pede para lavar também as mãos e a cabeça, João 13, 9. Pedro é o que andou sobre as águas quando Jesus aparece no meio do mar. Está lá em Mateus 14, 28 e 29. Mas ele também teve medo e começou a afundar no mar. Ele confessa que Jesus é o Cristo, lá em Marcos 8, 29. Logo após, ele tenta dissuadi-lo da cruz, Marcos 8, 31 e 32. Impulsivo, Pedro promete seguir e dar a sua vida, João 13, 37. E depois, covarde, ele seguiu Jesus de longe na crucificação, Lucas 22, 54. Pedro faz uma promessa, nunca te abandonarei, Marcos 14, 29. E depois nega Cristo, não conheço esse homem, Marcos 14, 66 a 75. Perante uma fogueira, negou a Jesus, Lucas 22, 55. Em outra fogueira, ele confessou amar Jesus, João 21, 9 a 15. Essa personalidade marcante de Pedro tornou o seu percurso cheio de altos e baixos. E vamos então aos relatos dos evangelhos em que Pedro teve uma conduta pendular. Ora agia com sobriedade e sensatez, ora vacilava e falhava feio. Momentos baixos na vida de Pedro. Tentou dissuadir Jesus, repreendendo quando falou da sua morte e ressurreição,
lá em Marcos 8,32. Cortou a orelha de Malco quando Jesus foi preso no Getsêmani, João 18, 9 e 10. Considerou-se melhor que os outros discípulos, Marcos 14, 29, e negou a Jesus por 3 vezes, Mateus 26, 69 e 75. Momentos altos. Como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e também muitas qualidades, mas em tudo foi aperfeiçoado por Jesus. Mesmo com toda a inconstância inicial, Pedro também deu mostras de ser alguém corajoso e ousado. Pedro, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir Jesus, Marcos 10, 28. E ainda confessou: Tu és o Cristo, Mateus 16, 16. Foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurado. Encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe, Mateus 17, 24 a 27. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. E também disse: Para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? João 6, 68. Chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado, Mateus 26, 75. E confessou amar Jesus 3 vezes, João 21, 15 a 17. A conversão de Pedro. Em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, Pedro negou conhecer a Jesus. Depois de ver os olhos do Senhor e ouvir o galo cantar, Pedro correu e chorou abundantemente, demonstrando tristeza e arrependimento. Talvez ele pensasse que agora já não havia esperanças. Depois de ter traído ao Senhor, não poderia mais ser chamado de discípulo. Talvez merecesse também ser rejeitado por Jesus. Provas do perdão. Pedro falhou gravemente, mas o perdão do Senhor apaga a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. O anjo no sepulcro, na manhã de domingo, foi bem claro pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Está lá em Marcos 16, 6 e 7. Pedro foi incluído, não foi esquecido. O Senhor não o tinha rejeitado, mas o havia perdoado. Nessa ocasião, Pedro tinha decidido ir pescar. Exercendo influência sobre os demais, outros 6 discípulos foram com ele. João 21, 3. Jesus apareceu na praia e disse-lhes: Filhos, tem alguma coisa para comer? Mais uma vez, Pedro não foi excluído ou desprezado, mas chamado de filho por Jesus, assim como os outros discípulos. Hora da verdade. Tu me amas? Quando voltaram para a praia, viram que Jesus já tinha lhes preparado pão e peixe assado em brasas. Depois de comerem, Pedro foi interrogado por Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus questionou Pedro, mas dessa vez, humildemente, ele confirmou o seu amor a Cristo. Através do amor de Jesus, Pedro foi transformado, converteu-se então num seguidor obediente, perseverante e amoroso, entregou-se e estava disposto a dar a sua vida por amor ao reino de Deus, tal como o Senhor Jesus profetizou que seria pescador de homens. O ministério de Pedro depois do Pentecostes. Depois de os discípulos receberem a promessa do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Pedro foi fortalecido e pregou o Evangelho de Cristo com poder e ousadia. Atos 4, 13. No seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, ele deu testemunho e advertiu ao arrependimento a todos os ouvintes. Quase 3.000 almas receberam a palavra de Deus naquele dia e foram batizadas, conforme registrado em Atos 2, 40 e 41. Em outro dia, por ocasião da cura de um aleijado de nascença, Atos 3, Pedro e João aproveitaram a oportunidade e anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo no templo. O povo estava maravilhado com o milagre, mas Pedro testemunhou que o homem tinha sido curado pela fé no nome de Jesus ressurreto. Pedro e João foram presos pelos líderes religiosos por causa do testemunho dado acerca de Jesus. Mas cerca de 5.000 pessoas que ouviram a palavra creram. Isso está lá em Atos 4, versículo 4. Perseveravam unânimes em oração e anunciando corajosamente a palavra de Deus. Eventos importantes no ministério de Pedro. Pedro e João anunciaram o Evangelho de Cristo ousadamente perante o Sinédrio judeu, Atos 4, 12 e 13.
operavam milagres, a sombra de Pedro curava. Atos 5:15. Pedro e os apóstolos foram livres da prisão por um anjo. Atos 5:17 e 20. A primeira viagem missionária para Samaria com o apóstolo João. Atos 8:14 e 25. A segunda viagem missionária, Lida, Jope e Cesareia. Em Lida, Pedro curou Enéas, um paralítico. Atos 9:32 e 35. Em Jope, Pedro ora a Tábita, ou Dorcas, e ela ressuscita. Atos 9:36 a 43. E em Jope também Pedro tem a visão do lençol que descia do céu com animais. Atos 10:9 a 23. E Pedro vai a Cesareia, à casa de Cornélio, um centurião romano. Atos 10, 24 a 48. Com a perseguição aos cristãos, Pedro é preso por Herodes. Atos 12, 1 a 5. Novamente, um anjo liberta Pedro da prisão. Atos 12, 6 a 17. Participou do concílio de Jerusalém. Atos 15, 6 a 35. E a terceira viagem missionária para Antioquia. Atos 15 e Gálatas 2, 11. As cartas escritas por Pedro. Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia. São a primeira e a segunda epístola de Pedro. Estas foram destinadas aos cristãos espalhados pela Ásia Menor, com o intuito de instruir, animar e fortalecê-los espiritualmente. Essas cartas pertencem aos últimos períodos da vida de Pedro e são provas de sua obediência e 2 ordens diretas de Jesus: fortalecer os irmãos e cuidar do rebanho de Deus. O apóstolo Pedro foi papa? Ao contrário do que a tradição católica romana advoga, o apóstolo Pedro não foi o primeiro papa cristão. No princípio do cristianismo, a liderança da igreja era exercida por todos os apóstolos de Jesus. Ele nunca instituiu nenhum dos discípulos como líder ou superior aos outros. Pelo contrário, chamou-lhes a atenção quando pensavam ser maiores que os outros. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça e pai e a sua pedra principal. Nenhum outro homem foi ou poderá ser o pai da igreja. O próprio apóstolo Pedro alertou para a pedra viva e preciosa que é Cristo Jesus. Isso está lá em 1 Pedro 2, 4 e 8, sobre quem está edificada a sua igreja eleita. Pedro nunca considerou-se superior na liderança da igreja primitiva, como ele também havia outros apóstolos influentes entre os judeus, como Tiago e João, Silas e principalmente Paulo entre judeus e gentios. Mas todos eles eram igualmente importantes no ministério, sendo Cristo o Senhor de todos. A morte do apóstolo Pedro. A Bíblia não registra sobre como foi a morte de Pedro, mas a história conta-nos que ele foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo. Pedro, por achar-se indigno de ser morto da mesma maneira que Jesus, pediu aos seus executores que o crucificassem assim. Jesus profetizou que ele, seguindo seus passos, glorificaria a Deus na sua morte. Isso nós encontramos em João 21, 18 e 19. Algum tempo antes, a morte de Pedro já lhe tinha sido predita. Lá em 2 Pedro 1, 13 e 15 ele fala sobre isso. Naquele tempo, a perseguição aos cristãos se acirrou fortemente, logo após Roma ter sido incendiada por Nero. Os cristãos foram culpabilizados e foram, por isso, então, presos e condenados à morte. Pedro, Paulo e muitos outros foram presos e martirizados. Pedro antes e depois. Que lições aprender? Pedro teve uma transformação de vida depois de seguir Jesus. Durante o seu percurso, acertou, falhou, pecou e se arrependeu. Mas cresceu na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tal como nós, ele foi um homem imperfeito, teve medo, dúvidas, coragem, orgulhou-se, mentiu e chorou, mas se entregou a Cristo com ousadia, deixando tudo para trás. O seu temperamento forte e impulsivo foi transformado pelo terno amor e pela maravilhosa graça de Cristo, dando lugar a uma nova vida. Lições na vida do apóstolo Pedro. A primeira lição que Pedro nos deixa é: Jesus é o Cristo prometido, Salvador do mundo. Vale a pena segui-lo. Seguir a Cristo exige mais que euforia ou superficialidade, mas amor leal, fé e entrega incondicional. Não há outro caminho, nem palavras que nos apontem para a vida eterna, a não ser Jesus. Pedro entendeu que sem Jesus não havia outro lugar para ir. Não podia confiar nas suas próprias forças nem nas suas próprias habilidades,
mas em Cristo estaria firme na palavra do Senhor, que é viva, eficaz e permanente. Assim, ele foi disciplinado durante anos de sofrimento e lutas, fortalecido com o batismo no Espírito Santo e tornou-se uma pedra firme em Jesus até o fim. Pedro fortaleceu-se na palavra e fortaleceu a muitos irmãos na rocha viva e inabalável, que é Cristo Jesus.